Querida, texto de Apocalipse, capítulo 2, verso 18 em diante. Tentei falar sobre esse texto nos 2 últimos domingos, não consegui, mas agora nós vamos ler essa carta muito preciosa, porque eu peço que você concentre muito a sua atenção, na expectativa de que o Espírito Santo, que inspirou essa palavra infalível, inerrante, insubstituível, incomparável, fale também ao meu coração, ao seu, ao nosso, por meio desse texto. O texto diz assim, verso 18: ao anjo da igreja em Tiatira escreve. E aqui eu vou parar para você ler comigo, compreendendo o que se passa, o que se passava naqueles dias. Tiatira, das 7 cidades citadas aqui, era a menos expressiva, talvez, dizendo por outro lado, a mais inexpressiva das 7 cidades da Ásia. É um pequeno lugarejo hoje ainda existente na Turquia. Tiatira não era conhecida por muita coisa, como outras cidades, como Éfeso, etc., mas tinha uma particularidade. Era uma cidade de um comércio intenso, intensivo, muito vibrante do ponto de vista dos negócios e do comércio. E por conta dessa particularidade é que alguma coisa vai ser dita aqui nessa carta à igreja estabelecida e situada naquele lugar. Era uma cidade que, por conta desse comércio febril, tinha muitas associações comerciais, sindicatos de classe. Por exemplo, havia sindicatos muito fortes ali que controlavam, que regulavam, que coordenavam o trabalho dos produtores de sapatos de couro. Havia também uma associação de classe muito forte, da qual possivelmente uma mulher chamada Lídia, citada em Atos capítulo 16, fazia parte. Era a associação dos produtores de roupas tingidas. Lídia era uma dessas pessoas que produziam, que comercializavam roupas, e muitas outras associações de classe. Mas qual era o problema? Qual era a pegadinha nessas associações? Várias delas tinham seus deuses padroeiros. E a questão é que, para dar-se bem nos negócios em Tiatira, como pequeno empresário, como pequeno produtor, comerciante, ou como um profissional qualquer, era necessário, era fundamental que se participasse dessas associações comerciais, desses sindicatos de classe. E, frequentemente, as reuniões das associações de classe com seus associados tinham um caráter de festividades religiosas em homenagem ao Deus padroeiro. E o desafio para os cristãos pertencentes à igreja de Tiatira era o seguinte: participar da vida da cidade, comercializar, viver profissionalmente, integrar essas associações, sem o que seria muito difícil prosperar profissionalmente, mas sem se misturar naquelas festividades que, além de serem religiosas e pagãs, frequentemente derivavam para licenciosidade moral. Você vai ver que existe aqui uma denúncia muito séria e grave a propósito e a respeito da prostituição e da idolatria, que eram marca característica dessas reuniões, dessas associações. Então, o texto trata de uma carta a uma igreja posta nesse lugar. Você vai ver que havia aqui 2 desafios que eu vou mencionar em seguida, na continuação da leitura desse texto. Verso 18: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, e segue-se a descrição de obras superelogiáveis. O teu amor, a tua fé, o teu serviço. Era uma igreja muito voltada para o serviço, a diaconia, ao próximo, como parte integrante da sua atividade missionária naquela cidade, em Tiatira. E a tua perseverança,
e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Aqui o que se tem é uma descrição extraordinária, brilhante, sem paralelo, nas 7 cartas a essas 7 igrejas, de virtudes extraordinárias. Essa igreja é descrita aqui como se fosse um belíssimo jardim, cheio de flores, de plantas, de um multicolorido maravilhoso. Entretanto, havia um sinão gravíssimo que o texto passa a indicar. Era uma igreja muito elogiável por suas obras, decorrência do seu compromisso com Jesus, seu amor, sua fé, o seu serviço, a sua tenacidade diante dos desafios, das provas, sua perseverança, a sua resiliência e virtudes que se manifestavam com mais vitalidade à medida que o tempo passava. Suas últimas obras são melhores do que as do começo, quando você se iniciou na fé e na vida com Jesus. Verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O senão, a planta venenosa naquele belíssimo jardim, tinha a ver com o fato de que de dentro daquele ambiente cristão, religioso, dentro daquela igreja, havia se levantado uma mulher chamada Jezabel. Certamente essa era uma referência metafórica ou simbólica a uma mulher que ensinava na igreja, que era tolerada na igreja e que tinha um caráter de Jezabel, referência àquela rainha fenícia, casada com o rei de Israel, chamado Acabe, e que pôs a perder o reino inteiro, e que trouxe lá do seu reino os deuses de Baal. E você se lembra do embate que Elias, profeta do Senhor, teve com 850 daqueles profetas, bancados pela rainha Jezabel, no tempo do rei Acabe. Certamente aqui era uma referência ao caráter daquela mulher, presente no coração de uma mulher que tinha ampla liberdade para ensinar dentro da igreja de Tiatira. E o que ela ensinava é que era lícito, com algum tipo de argumentação doutrinária bíblica, entre aspas, induzindo, seduzindo servos de Deus. O texto diz assim: mas ainda seduza os meus servos a se misturarem na vida da cidade, a ponto de avançarem até o extremo de participarem daquelas festividades religiosas que envolviam licenciosidade moral, idolatria, prostituição. Esse era o desafio dessa igreja. De dentro da igreja nascia um problema, um câncer terrível, que ameaçava a saúde de todo aquele corpo belo, cheio de muitas e preciosas virtudes. Verso 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Era uma mulher que incitava gente de dentro da igreja, inclusive autênticos servos de Jesus. O texto os chama de servos, a viverem aquela situação completamente intolerável, de gente que profetizava a fé em Jesus e do lado de fora da igreja, por conta dos seus compromissos profissionais, comerciais, dos seus negócios, acabava se envolvendo em idolatria e prostituição. Verso 23, matarei os seus... Verso 22, eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos. Existe aqui uma palavra dura, gravíssima, de um Deus que se apresenta como juiz, como disciplinador também. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras.
Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. A maior parte dos que comentam esse texto dizem que aqui existe uma ironia de João, porque o que Jezabel ensinava era supostamente coisas profundas de Deus, que de João, que de Jesus, na verdade são as coisas profundas de Satanás, sob o pretexto de serem coisas profundas de Deus. Outra carga não jogarei sobre vós. Verso 25, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos e irmãs? Amém. É duro a gente dizer amém diante de uma carta assim. Talvez você se pergunte, mas será que essa carta se aplica à minha vida, à nossa vida, a um ambiente de hoje? Isso parece passar tão longe da vida da gente. Há dois desafios aqui que a gente precisa ter colocados bem claramente diante do nosso coração. E olhar para esse texto, e é o que eu quero propor para vocês aqui, na perspectiva seguinte: que recursos há de Deus? Que estratégias eu devo aplicar na minha vida cristã? Eu, pessoalmente, como crente em Jesus, você, nós, como igreja, como povo do Senhor, no enfrentamento de duas ameaças graves à santidade da minha vida e da igreja. Vejam que naquelas boas obras, naquelas virtudes, flores, plantas belas, daquele belíssimo e rico jardim, não se cita a santidade, porque era exatamente a virtude posta em xeque, em risco, em jogo, na peleja do inferno contra a vida dos crentes naqueles dias e naquele lugar. De duas maneiras. Existia um ataque que procedia de dentro do ambiente da igreja, e o desafio para nós hoje é justamente esse. Como não se deixar enganar por coisas que possam nascer dentro do ambiente evangélico, cristão, religioso, que poderia parecer para alguns que, por ser um ambiente dito evangélico, cristão, religioso, de igreja, seria uma espécie de blindagem contra as tentativas do inferno de solaparem a sua vida diante de Deus e a sua própria santidade. O primeiro desafio, portanto, é esse: como me precaver do que pode nascer de dentro, e nesse sentido representar uma ameaça mais grave do que o que explicitamente é proposto pelo inferno contra a minha vida, as nossas, a partir do lado de fora. E o segundo desafio, que permanece hoje para mim e para vocês, tanto tempo depois da vida dessa igreja em Tiatira, é o seguinte: como viver do lado de fora, dos muros da igreja, viver como homem de Deus, como mulher de Deus, como profissional, como professor, professora, advogado, enfim, viver a vida comum em sociedade, sem perder o sabor do sal que eu devo ser, sem deixar de iluminar. Que equilíbrio, como eu posso me manter como sal da terra e luz do mundo, do lado de fora, no mundo? Era esse o desafio para essa igreja aqui. O mesmo desafio que, de outro modo, segundo outras linhas de ambiente e de contexto, é posto diante da minha vida e da sua vida. E aqui eu quero sugerir para vocês nessa noite 3 das várias estratégias que esse texto nos apresenta. Então, as duas perguntas, as duas questões são essas: como não me deixar seduzir por coisas que podem partir de dentro da igreja, de dentro do ambiente? Eu falo igreja sentido lato, latos sensus, da nossa própria, até poderia sair, mas dos ambientes religiosos e cristãos de maneira geral. Naqueles dias, havia um tipo de ministério itinerante
que hoje a gente já não vê acontecer com tanta facilidade, com tanta frequência. Quando a gente lê as cartas de João, as cartas de Paulo, a gente percebe que havia profetas, apóstolos, pregadores que circulavam pelas igrejas, que se instalavam eventualmente nas igrejas, especialmente valendo-se da ausência eventual daqueles que as haviam plantado, apóstolos. João denuncia um certo Diótrefes, Paulo denuncia vários outros que pregavam até o evangelho verdadeiro, mas ele diz, por exemplo, na carta aos Filipenses, alguns pregam a Cristo buscando suscitar cadeias ou tribulação às minhas cadeias. Alguns o pregam sinceramente, outros insinceramente. Então, o primeiro desafio é esse: como discernir? Como não me deixar confundir pelos ensinos e pelas doutrinas que podem nascer de dentro dos nossos ambientes religiosos e cristãos? Segunda pergunta: como eu posso viver intensamente a vida que eu fui chamado a viver do lado de fora da igreja, sem deixar de ser sal com sabor e luz posta no velador? Primeira orientação desse texto, que eu coloco aqui para vocês na minha linguagem. A primeira orientação: não engula ingenuamente tudo que vier do ambiente religioso cristão evangélico. Você pode me dizer assim: ué, mas o texto está dizendo isso? Eu vou repetir. Você, irmão, irmã, você que nos visita, não engula ingenuamente tudo que vier, todo o ensino, toda a doutrina que vier para o seu coração, para a sua mente, tentando persuadir você, exclusivamente porque você diz, procedeu desse ambiente, está circunscrito a esse ambiente cristão religioso. O que esse texto sugere, aliás, todo o Novo Testamento, já referenciei aqui algumas passagens, é que há muita loucura, muita bizarrice, muita coisa antibíblica que pode nascer nos ambientes mais controlados, cristãos, religiosos, evangélicos. Difícil a gente entender isso? Não, eu acho que não é muito difícil. Basta a gente ler seguramente e com atenção as Escrituras. E dentro desse ponto, não engula de modo ingênuo e acrítico tudo o que te vier ao coração, à mente, às mãos, como leitura, que te venha do ambiente cristão, evangélico e religioso, sem uma crítica que tem que ser feita segundo a ótica das Escrituras. Esse texto me dá algumas diretrizes aqui, para a gente não avançar muito em outros textos. Só desse texto. Como é que você pode não engolir ingenuamente essas coisas que te vêm? Em primeiro lugar, das muitas que esse texto sugere, desconfie dos líderes sedutores e altamente carismáticos que autodeclaram as suas próprias virtudes. Por 3 vezes nessas 7 cartas, existe uma referência a apóstolos que se diziam apóstolos. Alguns que se diziam judeus. E aqui o texto diz, essa Jezabel que se diz profetiza. Então você coloca o seu pé atrás quando você vir algum líder, especialmente dos que são muito sedutores, carismáticos, e que chamam a glória, que deveria ser dirigida a Jesus, tal como fez João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Chamam os holofotes da vida e do próprio ambiente religioso, cristão, evangélico para si. Desconfie, é o que o texto diz. Esse texto me dá uma segunda pista importante. Controle o seu interesse pelas coisas profundas. Aqui eu coloco 2 grossas aspas, em coisas profundas, porque o Evangelho é simples. E a recomendação da Escritura é que você e eu, que nós permaneçamos na simplicidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
E um dos elementos de sedução da profecia daquela mulher Jezabel era: venham conhecer a profundidade das coisas de Deus. Esse é um convite maravilhoso, desde que não seja um apelo sutil para você se desviar da simplicidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. João, escrevendo a sua primeira carta, nos diz, lá no finalzinho da carta: os mandamentos do Senhor não são penosos. Por isso aqui Jesus diz aqui: outra carga não colocarei sobre vós. Às vezes a gente oscila entre dois extremos igualmente complicados do ponto de vista do nosso compromisso doutrinário e ético e espiritual. O excesso de lassidão, de relaxamento, de leniência, que era o caso dessa igreja, toleravam tudo, apesar de terem muitas virtudes. E aí o outro oposto é um enrijecimento da vida com Deus, o que frequentemente leva muita gente boa a cair no legalismo e se perde da simplicidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem que estudar a Bíblia, tem que se aprofundar, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, o apelo do profeta Oséias. Mas você não precisa pensar que a palavra de Deus e as doutrinas essenciais da vida evangélica e cristã são herméticas, são para poucos, são para um grupo só de iniciados, porque, eventualmente, Satanás mesmo, hábil como poucos no mau uso da própria Escritura, você se lembra da ousadia do diabo, tentando a Jesus, citando o tempo todo textos bíblicos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: não é de se admirar que estes homens que entram na igreja sejam falsos apóstolos, porque Satanás se transfigura em anjo de luz. Eu não quero assustar vocês de jeito nenhum, mas é importante que a gente não engula qualquer coisa que nos seja colocada, como se o fato de vir de um ambiente evangélico e cristão fosse a garantia da saúde dos conceitos e das doutrinas que são passadas para você. Hoje, muito menos do que naqueles dias, há pouca itinerância de profetas por muitas igrejas, porque isso não acontece mais. Mas sabe o que acontece? Que é o verso da mesma moeda. Os crentes são itinerantes. Se você é frequentador regular da Betânia, que bom, obrigado, bênção total para nós, para todos nós, mas a questão é que, para não ir muito longe, a internet abre um mundo de conhecimento saudável, ótimo, excelente, mas de muito lixo também, que faz com que a gente, com um clique, circule em muitos ambientes e fique, eventualmente, com a cabeça extremamente poluída de coisas que precisam ser colocadas na sua vida, diante de você, de maneira muito seletiva. Frequentemente, a nossa composição doutrinária, o nosso entendimento, nesses dias de tanta difusão de imagens, de mensagens que procedem de ambientes evangélicos e cristãos, parece aquele tipo, como alguém já falou, a imagem não é minha não, mas acho que é razoável, é boa. Comida, aquilo. Você faz aquele prato, que vira um pratão, dependendo da fome, o prato já é grande. E você tem a alternativa de colocar, já viram? Tem gente que mistura camarão com carne, com macarrão, com um pouquinho de salada, com farofa, com feijão. Meu Deus, já viu? Porque você paga por quilo. Então, aquela elegância de um prato à la carte, todo bonitinho, preparado, se perdeu há muito tempo. É mais ou menos como vários de nós, crentes, temos comido a comida que vem do ambiente evangélico e cristão. Estou falando mentira para vocês. Basta dar uma circulada pelos nossos grupos de WhatsApp. Gente, vem de tudo, coisa boa e coisa ruim, o tempo todo, o tempo todo. Às vezes eu tenho vontade de responder doutrinariamente, mas se eu for fazer isso, não faço outra coisa na minha vida. Gente, é muita coisa. Que salada. Minha sensação é essa, a gente está se empanturrando
enjoando de uma comida muito misturada. É camarão com carne, às vezes até bom camarão, boa carne, mas a combinação é explosiva, é horrorosa. A diretriz, dentro desse primeiro princípio, não engula a crítica ingenuamente, tudo que te vier, envolve também o seguinte, um apelo que eu faço como pastor de vários de vocês. Seja ovelha de um rebanho só. Nada contra você ouvir de outras fontes, claro, isso faz parte da liberdade que a gente tem em Jesus, do livre exame das Escrituras, isso é legado da reforma protestante, mas você tem que ter bom senso, e tem que se firmar em alguma coisa. A gente tem escola bíblica, tem ensino bíblico, às segundas-feiras vamos ter aqui um curso extraordinário, começando em agosto, tem conferência missionária. Gente, opte por um rebanho, e firme-se naquele rebanho. Deixe de ser crente itinerante. Essa itinerância pode acontecer por via digital. Amém? Um amém meio tépido, meio fraquinho. Amém? Amém. Melhorou. Segunda estratégia que esse texto sugere: almeje na sua vida e busque aquilo que nos foi dito aqui várias vezes quando a gente estudou com o pastor Antônio Carlos, Efésios e Gálatas. Princípio bíblico: simetria de virtudes compondo o caráter cristão. Essa era uma igreja belíssima, cheia de extraordinárias virtudes, mas tinha uma fraqueza muito séria. Você e eu temos sido chamados para avançarmos, crescermos na medida da estatura do varão perfeito. Efésios capítulo 1, verso 4, o texto diz logo de cara: o Senhor nos redimiu para sermos santos e íntegros, irrepreensíveis, preparados por Deus para toda boa obra. Tiago, no capítulo 1, verso 4, diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Sonde a sua vida diante de Deus, para ver se virtudes que você tem apresentado na sua caminhada com o Senhor não estão a esconder determinados lapsos, vazios, vácuos, brechas, que têm que ser tratadas e que não podem ser toleradas na formação da sua vida pessoal, do seu caráter cristão. Você tem que ser simétrico, tem que ser equilibrado. Virtudes como essas que são citadas aqui, na nossa experiência pessoal, não acumulam créditos para a gente gastar, tolerando os buracos que aparecem, deixando entradas para o inferno na nossa vida. Tenho, porém, contra ti, verso 20, o tolerares que essa mulher não somente ensine, mas seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a idolatria. A palavra parece muito forte, um apelo muito forte. Você diz: puxa, mas eu estou distante de viver. Que seja assim mesmo, nesse ambiente tão promíscuo de prostituição, de idolatria. Mas você sabe o que significa idolatria? Idolatria se estabelece no coração de qualquer pessoa sempre que o centro do nosso amor, o centro da nossa vida, deixa de ser Jesus Cristo. Idolatria é uma inversão de amores, uma escala subvertida de amores. Sempre que o meu maior amor deixa de ser amor a Deus, você se lembra da lei, da síntese que Jesus proferiu a respeito da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando há outras coisas que se superpõem ao meu amor a Deus, aí a idolatria se instalou. Pode ser uma bênção que Deus me tenha dado, pode ser alguém, um amor super lícito, genuíno, e você diz: eu não posso viver sem essa relação, sem essa coisa, sem essa pessoa, sem essa vida, sem esse sonho, sem esse desejo. Aí a idolatria se instalou. Idolatria não é você necessariamente, isso também é adorar um Deus de
barro, pedra, alguma coisa assim, uma imagem. Por isso que João termina a sua carta, primeira carta, dizendo: irmãos, guardai-vos dos ídolos. Almeje, busque a simetria de virtudes na sua experiência pessoal, equilíbrio no seu caráter cristão. O texto diz que essa igreja era tolerante consigo mesma. E Jesus determina que eu seja intolerante com os meus próprios pecados, nesse sentido, de não aceitar passivamente as brechas no meu caráter, mas muito tolerante com a vida dos outros. Frequentemente a gente inverte essa equação. A gente é bastante tolerante e generoso com a gente, e crítico, e áspero, e julga os outros o tempo todo. Assim, muitas vezes, a igreja, eu sei que as generalizações são sempre perigosas, mas frequentemente a gente, como igreja, falando no sentido geral, em tese, se perde, falando de moralidade, como já foi dito aqui de outras vezes, que só acontece quando alguém é alcançado pela graça de Deus em Cristo, para gente que não sabe nada da graça. E apresenta com os de fora um comportamento completamente intolerante, o que não significa dizer que eu tenho que tolerar o pecado, não é isso. Mas às vezes a gente não tolera a pessoa que peca, e não conhece a graça de Deus em Cristo, e se perde tolerando as nossas próprias fraquezas e os nossos próprios problemas. Esse texto me ensina que, do ponto de vista do equilíbrio das minhas virtudes, virtudes cristãs, do Espírito Santo operando virtudes em mim, eu preciso crescer o tempo todo. Tenho visto aqui com muita alegria alguns irmãos que têm voltado, se tornado outra vez membros da Betânia, depois de uma temporada fora, viagem, distantes, outros motivos, e voltam aqui. Vocês sabem o que eu gostaria de ouvir desses irmãos? É que eles, depois de 1 ano, 2, 3, 4, 5 fora, voltando, dissessem: essa igreja está muito diferente, para melhor, quase que eu não reconheço essa comunidade, cresceram muito. Alguém encontrando você, dizendo: você está diferente, aqueles mesmos bons sinais de vida e de vitalidade em Cristo, mas você cresceu, você avançou, você progrediu. Isso é sinal de vitalidade em Jesus. Amém, gente amada? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18. Crescei na graça. Depois sugiro que você leia o contexto antecedente. Pedro está chamando a atenção para o fato de que havia doutrinas estranhas no meio daquela igreja. Mas ele diz: vocês cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Blindagem contra as esquisitices que podem aparecer a partir de dentro do próprio ambiente evangélico e cristão. E a terceira estratégia, para a gente orar em seguida. A Bíblia fala, hoje nós estudamos isso aqui na escola dominical, conjunta com a Marlinhos, estudo maravilhoso. Você perdeu, vai ter que ir à internet e ouvir, porque vale a pena. A Bíblia fala de 2 níveis de conversão, didaticamente. E a terceira estratégia, para eu me blindar contra um ensino ruim e sedutor que pode nascer de dentro da igreja, e ao mesmo tempo blindar minha vida para uma participação efetiva do lado de fora, no mundo, é viver intensamente essas 2 maravilhosas, extraordinárias, complementares dimensões da minha chamada em Cristo e da minha conversão. A primeira dimensão é a que Paulo, Pedro falam muitas vezes, Jesus mesmo. O Senhor me tirou do mundo. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Primeiro nível, a primeira dimensão da minha conversão é uma operação do Espírito Santo que me arranca das trevas, que me tira do estado de morto e me coloca no estado de vida em Cristo, que planta no meu coração a divina semente, que muda o pendor, a disposição original do meu coração, que dava para a morte, passa a dar para a vida.
O Senhor me arranca do mundo pelo seu poder para fazer-me santo, nova criatura em Cristo. Tirou-me do mundo. E você sabe que a segunda dimensão extraordinária da conversão é esse novo ser em Cristo. Essa nova criatura em Jesus ser devolvida ao mundo de maneira missionária. Foi o que nós vimos hoje de manhã. João capítulo 20, verso 21. Eu vos envio ao mundo assim como o Pai me enviou. E esse é um instrumento de proteção da vida dos crentes vivendo do lado de fora. Quer dizer o seguinte, você sabe que você foi arrancado do mundo para ser santo em Deus, pelo poder do Espírito Santo. Mas você é devolvido ao mundo de maneira missionária para lá neste mundo, complicado, hostil, difícil, em guerra contra Deus e a sua palavra, você ser sal da terra e luz do mundo. Amém, gente amada? É a história daquele curado, endemoniado em Gadara. Marcos capítulo 5, uma história dramática. Um homem possesso de uma legião de espíritos malignos, que vivia morto, perdido, acorrentado, um desastre para aquela região, lá em Israel. Jesus o libertou, e ele ficou tão encantado que quis seguir Jesus e os discípulos. Jesus disse para ele, não, você não vai nos seguir, volta para a sua terra, para a sua casa, para a sua família, para a gente que conheceu você, prisioneiro, escravo do inferno, e diz para eles quantas coisas Deus fez na sua vida e como teve misericórdia de você. E a Bíblia diz que aquele homem voltou para Decápolis, um conjunto de 10 cidades de uma certa região, e evangelizou aquele pessoal todo. Você e eu, nós, somos chamados para viver missionariamente. E se a gente compreender que a nossa chamada fundamental não é para você ser um bom professor, um médico, como última finalidade da sua vida, ou seja o que for, que seja o pendor da sua vida, você tem que fazer isso da melhor maneira possível, mas sabendo que a sua vocação profissional, entre outras, das experiências e dos elementos que nos conectam com a vida do lado de fora, é um instrumento, é um caminho, é um veio, é um elemento para você glorificar a Jesus, exaltar o seu nome do lado de fora. De modo que, como Jesus nos disse, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Questão, meus irmãos e irmãs, eu tenho pedido a Deus que me ajude a não atrapalhar a vida de vocês, com o meu jeito, com o meu temperamento, o fato de eu ter nascido na igreja, de modo que a gente perca a conexão com o lado de fora da vida. Pedindo, Senhor, nos ajuda, dá a gente, a mim e a minha igreja querida, essa perspectiva de uma vida santa o tempo todo, gente separada do mundo, mas vivendo no meio da massa para salgar esta massa em estado de putrefação acelerada. E você me desculpe aqui a pobreza da ilustração, mas é como se fosse o seguinte, eu tenho sido chamado para viver essas duas experiências de conversão, saído do mundo e devolvido ao mundo santo de maneira missionária. Quer dizer o seguinte, toscamente, entenda aqui o meu exemplo, tosco sou eu, mas eu vou arriscar. Você não deve viver no extremo de quem opta pelo mosteiro, porque alguns que entendem que ser santo, sair do mundo, é viver isolado do mundo. Paulo diz, não é para ser assim. Nem o mosteiro, nem o baile funk. Sabe por quê, gente? Porque maior parte do que se canta num baile funk é apologia das drogas, é falar de mulher chamando mulher de cachorra, é misoginia, é um canto que não cabe na sua cabeça, na sua boca, no seu coração. E às vezes a gente oscila entre esses dois mundos. Claro, não estou achando que você vai a baile funk, não. Mas só para ilustrar, ou a gente se envolve a ponto de perder o sabor do sal, que a gente tem sido chamado a ser, ou se isola absolutamente. Quebra todas as conexões com gente que não fala a linguagem gospel. É ou não é?
O risco é esse. É você, é claro, é muito mais confortável eu interagir. Meus amigos de confiança, de fé, são do reino de Deus, da casa do Senhor, sem dúvida. Mas há muitos bons, excelentes amigos com os quais eu quero manter boas relações, pelas relações pessoais em si. E porque se eu as romper, não serei mais usado por Deus na conexão dessa gente a Jesus. Aquela expressão dita por um certo missionário há muito tempo precisa encher o nosso coração. Cada coração com Cristo é um missionário. Você conhece esse dito? Cada coração sem Cristo é um campo missionário. Você quer repetir comigo? Cada coração com Cristo é um missionário. Cada coração sem Cristo é um campo missionário. Se você se colocar cada vez mais diante de Deus, Senhor, usa a minha vida. Santo eu desejo ser, mas quero viver essa santidade lá no mundo. Me orienta, me instrui. Com esse senso de missão, você já está recebendo uma blindagem contra a idolatria e a prostituição. Imagina Jesus convidado para a casa de Levi, Mateus, lá foi Jesus. E era um ambiente que não era um ambiente parecido com uma igreja, não, porque Jesus, naquele ambiente, foi acusado de ser amigo de publicano e pecadores, beberrão, comilão. Então, significava dizer que era uma festa bem do lado de fora. Agora, vocês imaginam Jesus bêbado naquele lugar? Vocês imaginam Jesus participando de uma conversa chula, rasa, baixa? De jeito nenhum. Chamados para sermos, como Jesus disse, pescadores de homens. E um certo missionário disse que parece que mais recentemente a gente tem se tornado mantenedor de aquário. Guarda do aquário, esse é um lado da vida da igreja. O meu lado, discipular a gente que já se converteu, mas fazer conexão com outros fora do ambiente evangélico e cristão. Por aqui eu paro para nós orarmos, pedindo que o Espírito do Senhor nos ajude a sermos protegidos do que pode nascer dentro de um ambiente supostamente sadio, evangélico e cristão, mas que vem do diabo. Palavra de Deus é a régua, é o parâmetro, mas que você seja sábio o suficiente para desconfiar desses que se auto-intitulam isto ou aquilo, exaltam suas próprias virtudes. Por favor, seja ovelha de um rebanho só. Você não vai encontrar rebanho perfeito. Alguns se transferem de algumas igrejas, vêm para aqui, para Betânia. Eu já tenho dito para eles, posso dizer aqui, porque eu falo com eles. Você está trocando o problema de lá pelo problema de cá. Mas que bom que vem para aqui. Igreja imperfeita, mas se é o seu cantinho, se é o seu aprisco, se é o seu abrigo, se é o seu redil, priorize as coisas que vêm da sua comunidade. Não complique. As coisas profundas de Deus são o conhecimento profundo de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho é simples. É evangelho da salvação pela graça. É evangelho do perdão dos pecados. E os seus mandamentos não são penosos. Segunda coisa que disse aqui para vocês: almeje crescer na graça e no conhecimento de Jesus o tempo todo, de modo que a sua vida seja simétrica. Se você vir que há pontos, flancos abertos na sua alma e no seu coração, não tolere isso. Coloque-se diante do Senhor. Morra lutando para ser santo diante de Deus de maneira equilibrada e profunda. Terceiro lugar, viva essas duas dimensões. Chamado para ser santo, devolvido para a vida, para ser sal da terra e luz do mundo. Vamos orar, meus queridos irmãos. Hoje li um pouquinho, trecho pequeno, de um reformador escocês, de cujo trabalho, de certo modo, a igreja presbiteriana deriva. John Knox. Ele fez uma oração célebre,
querendo que Deus o usasse na Escócia, para que a Escócia se tornasse um país diferente. Ele orou nesses termos: ó Senhor, nessa consciência de ser um santo na Escócia, no mundo para fora dos limites físicos da igreja. Ele orou: ó Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. E eu confesso a vocês que, sem querer fazer nenhum tipo de paralelo com a minha vida e a vida desse homem, grande homem de Deus, tem pedido: Senhor, nos ajuda, que eu ore, que a minha igreja ore. Ó Senhor, dá-nos Niterói, ou senão não terá valido a pena viver. Ajuda-nos, dá-nos a graça de vermos aqui um ambiente diferente, em que a sua vida, os seus recursos, a sua inteligência, a sua capacidade profissional, o seu coração, as suas orações, a sua experiência com Jesus faça diferença, como ouvimos aqui hoje de manhã, para alguém ao seu lado. Alguém sem Jesus. Quem não tem Cristo no coração marcha na direção do inferno. É isso que a palavra de Deus declara e diz alto e bom som. Vamos orar, meus queridos irmãos e irmãs. Se você quiser fazer como nós fizemos hoje de manhã, outra vez, dizendo: Senhor, usa a minha vida. Eu quero ser sábio, eu não quero me deixar persuadir por coisas que me poderiam seduzir dentro desse ambiente. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ser útil do lado de fora, assumir os riscos e os custos de ser santo do lado de fora do ambiente da igreja. Havia custos sérios e graves aqui para esse pessoal. Não participar daquelas festas podia significar sua derrocada profissional e empresarial. Vai haver custos para a gente viver santamente do lado de fora da igreja. Mas vamos nos colocar diante do Senhor, porque Ele nos chamou para sermos santos, sal da terra e luz do mundo. Se você quiser orar comigo, vem até aqui um minutinho. Vamos ficar todos de pé, por favor. Quer orar? Sente que precisa ser mais firme na doutrina, para não se deixar iludir. Sente que precisa crescer na graça e no conhecimento de Deus em Cristo. Sente que há virtudes que já têm florescido na sua vida, no jardim do seu coração em Cristo, mas há coisas que são flancos abertos. E você quer viver uma vida mais equilibrada, mais simétrica, intolerante quanto ao seu próprio caráter e ao seu coração. Viver essas duas benditas dimensões da conversão em Cristo, arrancado do império das trevas, devolvido ao mundo missionariamente para a glória do Senhor. Vamos orar. Eu sei que tem muitos mais que precisam vir aqui para a gente orar. Vamos orar. Vou pedir que o pastor José Dilson faça essa oração. Você pode vir um minutinho aqui para nós colocarmos nosso coração diante do Senhor. Vamos orar juntos. Pastor José Dilson ora também por esses pedidos aqui. Depois a gente canta com os nossos jovens e você dá a bênção apostólica, por favor. Saia do seu lugar e venha receber essa oração, ou venha você mesmo falar com Jesus. Talvez você tenha vivido a sua vida toda sem tomar uma posição, sem reconhecer a sua identidade em Jesus. É o momento agora para você reconhecer a sua identidade em Jesus, sabendo quem você é nele. Talvez você tenha vivido sem ser sal. Talvez você está sendo pisado pelos homens e por demônios, porque você não tem tomado essa posição diante de Deus. É o momento agora para você fechar com Jesus e assumir sua identidade nele, pedindo a Deus para poder te encher do poder dele, te dando discernimentos de espíritos, sabedoria, graça, diante das astutas ciladas de Satanás. É hora de você se prostrar diante de Deus. Talvez você entrou nesta noite, neste lugar, carregando um fardo imenso. Talvez você entrou nesta noite aqui sem saber se você é de Deus ou não. Talvez você entrou aqui com muitas dúvidas, se você pertence a Jesus Cristo. É hora de você agora tomar essa decisão, essa posição e dizer: eu sou teu, eu sou tua,
Eu não vou, em hipótese nenhuma, admitir que o diabo mande e decida sobre a minha vida. Reconheça a sua identidade, quem você é em Jesus. Você é dele, você é dele, você é de Jesus. Estenda as suas mãos para aqueles que estão aqui na frente. Pai, nós bendizemos o teu nome, porque somos teus. Obrigado, Senhor, porque tens lutado ao nosso lado, em nosso favor, e não tens nos entregado à mercê de Satanás. Obrigado porque mesmo querendo, mesmo correndo, para fazer a vontade do inimigo, o Senhor nos tem barrado. O Senhor tem nos tomado pelas mãos e com os teus braços de amor tem nos conduzido para a tua vontade, para o centro da tua vontade. Mesmo que o diabo tenha tentado assolar os nossos lares, assolar as nossas famílias, destruir a nossa saúde, destruir a nossa paz, o Senhor não tem permitido, por causa da tua graça e do teu amor, e nós te somos gratos por isso, Senhor, porque o Senhor tem lutado por nós e em nosso favor. Mas o Senhor também, Deus, não tem deixado as nossas vidas de qualquer maneira. O Senhor tem nos enviado. Assim como o Pai te enviaste ao mundo, o Senhor tem nos enviado. Deus, e nos perdoa porque nós não temos sido esta luz, esse missionário, essa missionária no lugar onde o Senhor nos plantou. Nos perdoe, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, meu Pai, nos ajude a ser luz. Nos ajude a fazer diferença, a ser missionário, a produzir frutos de arrependimento onde o Senhor tem nos plantado. Deus, nós temos recebido tanto alimento maravilhoso nesta igreja, através de servos do Senhor, de servas do Senhor. Deus, mas quantas vezes nós temos nos levantado para nos alimentarmos de alimentos satânicos, sem discernimento, comendo tudo que o diabo tem trazido para a gente comer, a gente tem se alimentado, sem sequer lembrar dos bons alimentos que o Senhor tem trazido para nós, através do pastor Theo, pastor Josué, pastor Cláudio, pastor Vanderlei, pastor José Dilson, pastor Henrique Mafra. Deus, homens que têm se dedicado à oração em nosso favor, homens que têm pagado um preço diante de Ti em oração, para que possamos viver uma vida plena, justa e santa diante do Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor, e nós Te rendemos glórias pela igreja que o Senhor tem levantado. Nos ajude a sermos ovelhas do rebanho de Jesus Cristo. Tira do nosso coração essa insatisfação, essa loucura de correr o tempo todo de um lado por outro. Onde diz ali está o Cristo, nós estamos lá correndo. Tira isso de nós, nos ajude a sermos ovelhas do Teu pastoreio, Senhor. Nos ajude a sermos santos, justos, fiéis ao Senhor, em nome de Jesus. Ajude a Tua igreja, ajuda cada um de nós, meu Pai, em nome de Jesus. Queremos fazer a Tua vontade nesta noite, queremos fazer a Tua vontade amanhã, no decorrer da semana, durante toda a nossa vida. Queremos ser filhos e filhas obedientes ao Senhor e à Tua palavra, em nome de Jesus. Deus, aqui neste cesto tem tantos pedidos de oração. São pessoas aflitas, pessoas que têm parentes com enfermidades, pessoas que têm parentes no leito de um hospital, pessoas com câncer, pessoas com depressão, pessoas com sofrimento físico, pessoas chorando, pessoas enlutadas, pessoas castigadas, pessoas que têm visto seus filhos e filhas sendo destruídas pelas obras de Satanás, pessoas que têm visto seus lares sendo destruídos, pessoas que têm estado à mercê de Satanás, não porque escolheram, porque têm sido vítimas de bruxarias, de feitiçarias, de invejas, de obras satânicas. Pessoas colocaram seus pedidos aqui, pessoas, meu Deus, que têm sido
vítimas de um sistema corrupto, de um sistema economicamente corrupto, pessoas que têm sido parte desta crise econômica que a nossa nação passa. Ó meu Deus, nós apresentamos diante do Senhor esse cesto, mas apresentamos também diante do Senhor aquelas orações que as pessoas estão fazendo nesta noite a Ti, pedindo misericórdia, pedindo solução. Ó Deus, tem pedido de oração de pessoas que querem vencer o pecado, o engano, a injustiça, pessoas que querem viver uma vida santa diante do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, responda. Em nome de Jesus, lançamos diante do Senhor, pedindo a libertação, pedindo a cura, pedindo a renovação, a restauração. Pai, em nome de Jesus, manda vitória para os teus filhos, para as tuas filhas. Não permita que saiamos daqui sem receber esta bênção do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo e dê vitória durante toda a semana. E agora, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Jesus, aplauda o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno de receber todo o louvor, toda a glória, toda a honra, todo o domínio, todo o poder e toda a majestade. Glória a Jesus. Dê um abraço no seu irmão enquanto a banda continue cantando.